Muito boa tarde, Porto Ferreira e região. Está no ar o nosso encontro semanal aqui na rádio. Meio-dia em ponto. É o programa que te acompanha aqui na hora do almoço. Informações, entrevista, inspiração e, é claro, histórias que fazem a diferença. Hoje começamos com um tema que impacta diretamente a nossa autoestima e qualidade de vida, que é saúde bucal. E quem vai dividir esse papo comigo aqui é essa profissional incrível, que eu conheço muito bem. Ela que é a minha esposa. Doutora Camila Faustino é uma referência na área odontológica aqui de Porto Ferreira e também da região. Além disso, nós teremos também a participação de algumas empresas que nos apoiam com esse projeto e acreditam no poder da comunicação e do conhecimento. Fica aí com a gente até 13h, porque o programa de hoje está imperdível. Bom, quero começar esse programa com uma mensagem. O sorriso é o cartão de visita da alma. Cuide bem dele e da sua essência. E hoje vamos entender como o cuidado com a saúde bucal transforma não só o rosto, mas também a vida das pessoas. Doutora Camila, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Doutora, eu quero começar aqui fazendo uma pergunta que eu acho que a grande maioria das pessoas acabam passando por uma situação como essa. Por que tanta gente tem medo do dentista? Eu acredito que por situações no passado, né? Na verdade, assim, a grande maioria que eu atendo tiveram algum trauma no passado, né? Consultas mais agressivas, profissionais que não respeitavam o tempo do paciente, cirurgias muitas vezes realizadas sem anestesia, ou não respeitando, né, a dor de cada paciente. Então isso gera um trauma e hoje em dia muita gente, a gente fala que foge, né, do consultório para resolver o problema. E uma coisa que é pequena de resolver acaba agravando, né, com o passar do tempo. E quando que começa o problema nos dentes? Isso vem de uma má escovação, pode ser um problema genético, pode ser alguma doença. O que pode desencadear um problema para que isso se transforme num problema maior no futuro? Alguns problemas são genéticos, né? E alguns em decorrência do mau cuidado. Eu falo que hoje em dia a gente ainda tem um grande problema que é a má orientação do dentista, né? Os pacientes eles acabam procurando para resolver um problema e o profissional, ao invés de ele orientar a prevenir, só resolve o problema e aí vira aquela coisa que resolve e daqui a pouco já está com o problema de novo. Resolve e não ensina o início para não causar o problema. Entendi. Mas o que seria então um erro que a pessoa pode cometer para começar a ter um problema? Seria na escovação, por exemplo? Exatamente, é má higienização, né? Tem pacientes que não sabem como é que utiliza o fio dental, tem paciente que faz higienização, a escovação dia sim, dia não, né? Nunca utilizaram fio dental, higienizador de língua. Então, o começo para não ter o problema é a higienização, porque a grande maioria dos problemas são decorrentes a uma higienização precária, né? Uma higienização não correta. E para quem está nos ouvindo, qual que é o horário que eu devo começar a escovar o dente? Eu levanto da cama e já escovo o meu dente? Geralmente após as refeições. Todas as refeições realiza a higienização. Então, se eu acordar de manhã e não tomar café na hora, ali for tomar um café depois, o ideal é que eu não escove naquela hora. Por conta do pH da boca. Então, a gente orienta não acordar e já higienizar após o acordar. Toma o café e depois higieniza bonitinho. Entendi. E quantas vezes por dia? Ou é só após as refeições? Após as refeições. Aí varia conforme o paciente se alimenta, né? Se toma café da manhã, almoço e janta, geralmente após as refeições. E quando a gente está na rua, por exemplo, né? E aí, vou comer um doce, vou comer um salgado, ou qualquer coisa do tipo assim. Como que a gente faz para poder manter essa... Olha, isso aí fica a critério de cada um. Tem paciente que acaba carregando uma escovinha na bolsa, aquelas escovinhas, né, menores, e tem paciente que acaba esperando chegar em casa para realizar, né, a higienização. Porque essa questão de alimentação na rua, se for algo esporádico, né, não tem problema. Também não tem que ser aquela regra, né? Não dá para ser 100%. Mas se é algo que todo dia você foge ali da rotina, se alimenta na rua, o ideal é ter um kitzinho ali na bolsa, vai no banheiro, escova rapidinho e tá tudo certo.
Maravilha. E o fio dental? Quantas vezes eu devo usar por dia? No mínimo uma vez, né? No mínimo. Mas aí varia conforme o paciente gosta de higienizar. O ideal é você utilizar pelo menos ali a cada refeição, mas uma vez por dia já é o suficiente. Interessante, mas vamos lá. Você também fala sobre o mau uso do fio dental. Isso. O que isso quer dizer? Como que seria a forma mais adequada, então, de ser utilizado? É difícil, às vezes, falar no rádio e explicar como é que vai usar o fio dental, mas a gente também está por vídeo. Então, para quem está assistindo aí ao nosso programa, o Meio Dia em Ponto, você também pode acessar as redes sociais aí da Comunidade FM, tá? 105.9. Nós estamos ao vivo no Facebook, nós estamos ao vivo no YouTube. Paulo, o que mais? No LinkedIn. Então, em várias redes aí, nós estamos ao vivo. Então, se você quiser nos acompanhar, ver aqui como é que está acontecendo o nosso programa, então sigam esses links, tá ok? Mas vamos lá, doutora, explicando sobre como é a forma mais adequada aí de usar o fio dental. É um pouco complicado falar e não demonstrar, porque tem paciente que às vezes utiliza o fio dental, passa entre o dente e puxa. O fio dental a gente fala que ele tem que ser utilizado como se você estivesse engraxando um sapato. Passa entre os dentes, joga ele na lateral de um dente e como se você estivesse polindo o dente, esfregando. Não simplesmente só passar entre os dentes e puxar, ou passa e puxa, né? Acaba tirando ali um pouquinho da sujeira e a grande maioria fica. Então, sempre o passo a passo é utilizar o fio dental. Encaixa entre os dentes e joga ele na lateral como se estivesse polindo o dente. Então, nós podemos falar que o fio dental ele é essencial para uma boa escovação. Extremamente necessário. Grande parte dos pacientes que eu atendo de triagem, né, de primeira avaliação, possuem cárie nessa região onde o fio dental que é o indicado para fazer higienização. O paciente, ele escova, né, faz a higienização bem bonitinho, mas tem a falha do fio dental. E geralmente é onde inicia o processo ali da cárie. Ele vai trazer problema. Entendi. E é verdade que o mau hálito, ele muitas vezes é causado por uma má higienização? Com certeza. Principalmente da língua, né? Os pacientes, eles têm em mente que é só a parte do dente em si, né, que causa o mau hálito. Mas o mau hálito, ele tá muito, muito ligado à parte de bochecha e principalmente língua. Então, por isso, a necessidade de você usar um higienizador de língua. Tem pacientes que utilizam escova para fazer higienização, mas... né, Nem sempre vai conseguir... Higieniza, só que como a indicação para pacientes que têm dente natural, né, é utilizar uma escova mais macia, então, às vezes, na hora de fazer a higienização da língua, tem um pouquinho de náusea, né? Tem paciente que acaba até vomitando. Então, por isso que a gente orienta a utilizar o higienizador de língua. Ele é como se fosse uma colherzinha, ele vai raspar a língua e ele tira toda aquela... A gente fala que forma como se fosse um tapete em cima da língua de bactéria morta, né? Chama-se a borra lingual. Então, esse higienizador, ele vai raspar essa sujeira e vai deixar a língua rosada, né? Então, a gente sempre fala, língua, ela não pode ter um aspecto branco. Se tiver aspecto branco, é porque tá com sujeira, tá com acúmulo de sujeira. A língua, ela sempre tem que estar bem rosadinha, né? Aí a gente sabe que tá com uma higienização correta. E tem vários materiais, né? Esses dias mesmo, a gente estava na farmácia e você mostrou um higienizador de língua de cobre, né? Eu falei que esse é eterno, ele vira... Isso não acaba nunca. Vira presente de família. De cobre, de metal. Os mais comuns, assim, no mercado são os de plástico, né? Mas esse de cobre, ele é bem bacana porque ele é mais higiênico. E ele é um que, realmente, eu acho que deve ser eterno, não estraga nunca, né? E qual que é a sua recomendação, assim, para quem quer melhorar a higienização? Bom, eu acho que a primeira recomendação é ter um acompanhamento do dentista a cada 6 meses, Exatamente. né? Pelo menos a cada 6 meses. Tem gente que precisa com uma frequência talvez um pouco maior e dependendo da higienização, talvez até um espaço. Que entra aí no caso de pessoas que têm a doença periodontal, que no começo você perguntou se tem alguma doença que é genética ou é só decorrente do paciente. A doença periodontal, ela é genética e ela é uma doença que geralmente o acompanhamento é menor do que 6 meses. Então, o paciente ele tem em mente, é regra, eu preciso ir a cada 6 meses ou eu preciso ir uma vez por ano.
Depende, por isso que é muito importante fazer uma consulta inicial, entender o que é o seu tratamento, qual é o seu caso, para aí a gente conseguir dar um diagnóstico de quanto tempo tem que ser o acompanhamento, o retorno. Tem casos de paciente que tem que fazer retorno a cada 3 meses, a cada 4, casos que são só de acompanhamento básico, né, 6 meses. Então, eu falo que não é uma receitinha de bolo, tem que ser específico para cada um. E quando a gente fala de doença periodontal, quais são os primeiros sinais de alerta que a pessoa que está em casa nos ouvindo, agora na hora do almoço, vai fazer sua higienização depois do almoço, passe o fio dental, vão fazer a escovação. E aí, quando olhar no espelho, doutora, quais são os aspectos que essas pessoas devem observar para ver se tem algum sinal de periodontite ali? Eu acredito que o principal é levar em consideração família. Mãe teve algum caso de amolecer o dente, porque os pacientes falam, mas o meu dente ele tá perfeito, ele não tem cárie, eu nunca tratei canal, nunca tive nada, minha dentição tá impecável, mas meu dente simplesmente começou a amolecer do nada. Então, isso é doença periodontal, né? Então, o principal para você procurar, né, um profissional para saber se você tem essa doença ou não, é levar em consideração. A mãe teve, o pai teve, irmãos, né, de primeiro grau, a parte de família teve. Um ponto que eu acho muito importante, que a gente realiza até em pacientes jovens, é o raio-x, né? Raio-x panorâmico, que é aquele raio-x da boca inteira. Por quê? Porque tem pacientes que ele tem essa doença periodontal, já está, né, com um problema ósseo avançado, mas o paciente ele acaba não tendo mobilidade. Então, é com o raio-x, né, que ele acaba sendo um exame complementar, que a gente vai conseguir diagnosticar o nível que está essa periodontite e se o paciente tem, né, a pério. Entendi. Porque não é regra, não é porque o pai ou a mãe teve que automaticamente o filho vai ter. Aumenta a chance, mas não é uma regra. E a gente acabou de falar de almoço. Pessoal, quero agradecer aqui o pessoal lá do Taste Gourmet, que está nos apoiando nesse projeto. E falando de almoço, eu acho que não tem um lugar melhor para a pessoa almoçar, lá no Taste, tá? Lá você vai encontrar uma comida de verdade, saborosa, feita com carinho, num ambiente super acolhedor. E é ali próximo da rua do comércio, né? Lá das cerâmicas. Lá tem um buffet completo, com opção para todo mundo, tá? E é ideal para quem quer comer bem e sair satisfeito. Taste Gourmet, onde o sabor fala mais alto. Então, se você ainda não almoçou, está ouvindo a rádio, vai lá no Taste Gourmet, que eu tenho certeza que você vai gostar demais da comida. Doutora, vamos lá. E existe algum alimento que ele é mais prejudicial para a saúde bucal ou dos dentes? Geralmente alimentos ácidos, né? Igual bastante gente toma água com limão, com uma concentração alta. A gente sempre orienta, usa um canudo, para não pegar diretamente no dente, porque alimentos ácidos interferem, né? E para a parte de cárie, a parte doce, né? Porque é ali com o açúcar que vai começar o processo, né, da formação da cárie. Então, o papai e a mamãe que está ouvindo aí o nosso bate-papo aqui de hoje, no Meio Dia em Ponto, é bom ficar atento, né? Porque as crianças, elas costumam ter uma tendência a comer mais doce. E até o próprio mamar, viu? A mamadeira. Mamadeira, porque o próprio leite, ele tem açúcar, né? Então, o ideal é depois que tomar a mamadeira, escovar o dente. É difícil, né? A gente, principalmente, com 2 pequenos em casa, a gente sabe que o mamar, ele é o gatilho ali pra dormir, né? Mas reforçar a higienização durante o dia, por quê? Porque o leite, ele também contém açúcar, né? E eles falam que Agora eu vou entrar numa área que não tem nada a ver comigo, né? Que é odontopediatria, mas aí começa a formar cárie de mamadeira, né? Que são as cáries que são decorrentes, né, dessa questão da criança ali, do neném mamar e dormir e não fazer higienização. Então, cuidado em casa. Mas a criançada adora um doce, né? E aí é essa hora que precisa ficar bem atento. Como a Camila falou aqui, a doutora Camila falou, nós temos 2 crianças em casa. Nós temos Joaquim e José, né? Que são 2 bebês, né? Um tem 2 anos e alguma coisa, 2 anos e 3 meses, né? E o José tá com 5 para 6 meses, que já tá saindo os dentes. E já tá escovando o dente também. Já tem 2 dentinhos. Já tem 2 dentes ali. E essa é uma grande preocupação, porque o Joaquim, por exemplo, ele faz quanto tempo já que ele tá escovando o dente? Desde os 6 meses, né? Desde os 6 meses. Que é a indicação, né? E usa fio dental todos os dias, né? Ele é um fio dental diferente, gente. Foi até bom você mencionar, porque assim, pacientes, né, não dessa área de pediatria, mas pacientes que não têm o costume de utilizar fio dental,
É bem legal esse fio dental para crianças, porque ele não tem essa necessidade de enrolar no dedo. Ele é um fio dental que ele vem como se fosse numa pazinha. Então, pacientes que têm essa dificuldade de utilizar, conseguem iniciar, né, o tratamento ali utilizando o fio dental para depois passar para o fio dental convencional. Então, ele é um fio dental que ele já vem em uma própria pazinha para você conseguir fazer a higienização. Facilita para quem está iniciando aí nesse uso, né? Ah, com certeza, muito mais fácil. E é interessante que o Joaquim, ele pede, né? Ele se acostumou tanto a fazer a higienização dele que ele pede. E eu acho que isso é muito importante. A gente também deixar isso muito claro, que o comportamento da família, ele reflete diretamente ali no comportamento da criança e do adulto também, né? Que foi onde você perguntou, né? Qual que é o principal, né, erro hoje dos profissionais? É a não orientação, né? Para manutenção de uma boca saudável. Só resolver o problema e não orientar como não causar o problema, né? Exatamente. Exatamente. Vamos lá. E o que é mais importante, doutora, para manter um sorriso bonito ao longo dos anos? Eu acho que o principal é o acompanhamento com o dentista, né? Manter as limpezas em dia, né? Sempre cuidar com essa questão para não ter cárie. Em alguns casos de pacientes que têm bruxismo, né? Pacientes que rangem o dente, você que sente ali, seu marido, sua esposa, faz um barulhinho dormindo, né? Geralmente é o bruxismo. Ele também causa o quê? O desgaste dos dentes, né? Então, isso com o passar do tempo, o dente ele vai perdendo aquela anatomia, aquele desenho bonito, e ele vai se tornando um dente mais desgastado, né? Então, a idade mesmo já vai prejudicando a ficar mais feio esse dente ou não tem nada a ver? Eu falo assim que tudo que a gente utiliza todo dia com o passar dos anos vai ter um desgaste. Isso aí não tem como ser diferente disso. Mas não que o dente ele tenha um prazo de validade. De forma alguma. Você tem que ter os cuidados, mas ele não vai ter um prazo de validade. Tanto que na clínica a gente atende pacientes, né, de 85, 90 anos, que tem a grande maioria dos dentes impecáveis. Então é muito do cuidado do paciente, né? Então o dente ele não tem um prazo de validade, gente. Ele não vai causar um problema devido à idade. De forma alguma. Mas logicamente que um acompanhamento junto de um dentista, de uma clínica odontológica, você vai ter uma longevidade muito maior desses dentes. Não, com certeza. Porque tem muitas coisas que o paciente ele não consegue ver em casa. Por exemplo, uma cárie em estágio inicial. Não tem como, né? E tem que ser uma avaliação clínica, uma avaliação de um profissional, onde ele vai intervir no começo do problema, para não deixar aumentar, né? Eu acho que é bem interessante aqui a gente dividir com quem está nos ouvindo, porque muita gente tem receio do dentista, né? De ir no dentista, ou seja por medo, ou seja por uma experiência ruim que teve no passado, ou seja por vergonha de mostrar o sorriso, ou seja por, vão me julgar, porque... E as histórias, elas se repetem lá na clínica, de muitas vezes as pessoas dizem assim, olha, eu cuidei de todo mundo e eu fiquei em segundo plano, né? Então, se você que está nos ouvindo aí, precisa de um tratamento odontológico, precisa passar por uma consulta, eu acho que a primeira coisa, logicamente, é fazer uma consulta de avaliação. E isso lá na Oral Sim a gente consegue fazer isso para você, tá? Essa primeira consulta, para identificar o que você precisa. E a partir do momento que identifica isso aí, então propor um tratamento, que ele pode ser um tratamento de forma planejada, ele pode ser um tratamento de forma completa. Mas eu queria, doutora, que você dividisse aqui com os nossos ouvintes, o que você avalia, como é que é feita essa avaliação lá com o paciente, até para que ele possa sentir essa tranquilidade de quando for procurar Oral Sim e saber como é que vai ser esse processo. Deixa eu reforçar um pouquinho o que você tinha falado referente à questão de julgamento, né? Todos os dias nós atendemos muitos pacientes de avaliação e a grande maioria que tem trauma e procura um dentista me passam que foram criticadas pelo dentista com frases assim... mas por que você deixou chegar nessa situação? Nossa, mas você é descuidado nesse nível? Como é que você deixa chegar no nível desse? Pelo amor de Deus, não tem como, né? E eu falo assim que é só Deus para julgar, né, gente? Porque quem sou eu? Eu não sei da situação de cada um. Tem muitos pacientes que têm pais e mães acamados,
Tem muitos pacientes que têm filhos com necessidade especial que demandam um tempo muito grande de cuidado. Tem pacientes que têm um trauma muito grande, né, lá de trás, que sofreram algum tipo de, vamos falar assim, agressão, né? Antigamente não era uma extração, você não tirava um dente de forma tranquila. Eu falo que era mutilação. O paciente sentava, se tivesse com dor, ok, se não tivesse, ok. E tinha que fazer o procedimento. Então, assim, eu tô aqui para falar que a gente atende da forma mais humanizada possível, né? E nós não somos ninguém para criticar, né? Por que chegou na situação? Ali a gente tá para resolver o problema, não criar outro, que é deixar o paciente se sentindo mal, né? Agora, referente à avaliação, tem muita gente que tem medo de fazer avaliação por dor, né? Por vergonha. Gente, esse é o nosso trabalho, né? O que a gente faz todos os dias é o quê? Devolver sorriso, devolver autoestima, devolver confiança, mastigação, beleza, estética, né? Eu acho que é um conjunto de tudo. Então, a avaliação inicial, ela é feita para quê? Para a gente diagnosticar o que o paciente precisa realizar. Então, a gente observa toda a arcada bucal, né? Todos os dentes são observados, gengiva, língua, bochecha, para ver se não tem nenhuma lesão, nenhum tipo de machucado. E tudo que precisa ser realizado de tratamento, a gente faz um planejamento prévio, né? E apresenta para o paciente. Então, você perdeu 2 dentes, tem 5 cáries, quer fazer um clareamento, enfim. A gente apresenta uma proposta de tratamento, onde a gente explica tudo o que precisa ser feito. E aí o paciente decide o que quer ser feito ou não. Então, é mais uma observação. A gente não vai realizar nada ali na hora, né? A gente faz tudo programado, né? Geralmente, a gente realiza raio-x, né? Panorâmico, que é o exame da boca inteira, que é um exame um exame para complementar, né? A consulta, para a gente ter certeza do que está sendo diagnosticado. Acho que é isso. Então, vejam, gente, é muito simples, não é nada complexo. Você pode ir sem medo, sem vergonha, sem achar que está sendo julgado, sem achar que vai ter preconceito, qualquer tipo de coisa. E o mais importante, os nossos esforços para conseguir com que esses pacientes realizem seus tratamentos são muito grandes, né? A gente se compromete mesmo porque o nosso conceito da OralSim é que nós transformamos vidas, né? A gente muda a vida das pessoas. Então, o nosso esforço para que as pessoas que vão até nós realizem esse tratamento, ele é muito grande. Então, se você tem um sonho, se você tem um desejo, se você tem a necessidade de melhorar o seu sorriso, pode ter certeza que lá a gente vai conseguir fazer isso para você. Bom, vamos falar também agora para as pessoas que estão aí nos ouvindo, que têm os seus negócios, tá? Agora você que tem um negócio e não está produzindo vídeo profissional, presta atenção no que eu vou falar. O Estúdio Villano, ele transforma ideias em vídeos incríveis, com qualidade, criatividade e toda a estratégia para o seu negócio. Seja para rede social, seja para comercial, seja institucional. Eles entregam muito mais que imagem. Eles entregam resultado de verdade, tá, pessoal? Então, se vocês precisarem, pesquisem aí nas redes sociais, Estúdio Villano, que vocês vão encontrar aí a solução para o negócio de vocês. Vamos lá, doutora. Voltando a falar de sorriso, você já teve alguma história, assim, que fique mais recente na sua memória? Lógico que histórias que a gente transformou a vida das pessoas, esse é o nosso compromisso, são vários. Você lembra de alguma, assim, que teve uma transformação que para você foi muito importante e aquilo fez com que você olhasse para a sua profissão e falasse, poxa vida, ainda bem que eu escolhi isso? Olha, ultimamente eu acho que a grande maioria está sendo assim, viu? São muitos pacientes que têm esse sonho de realizar o tratamento odontológico há anos, né? Mas, em específico, eu tenho uma paciente que, infelizmente, ela perdeu grande parte dos dentes por agressão, né? E ela era uma paciente que, assim, não sorria, não conseguia se alimentar, não... assim, coisas básicas do dia a dia pra gente, que é o quê? Sentar numa lanchonete e comer um lanche. Ela não conseguia fazer isso por vergonha, né? Então, o caso dela, pra mim, marcou bastante. Por quê? Porque você vê aquele brilho no olhar, né? É como se a pessoa estivesse nascendo de novo e podendo voltar a fazer coisas básicas do dia a dia, né? Que é ir no mercado,
era uma paciente que ela vivia com máscara. Né? Então, assim, passou a pandemia, né? Na pandemia é normal todo mundo de máscara, mas passou a pandemia, ela vivia com máscara para baixo, para cima, por quê? Por vergonha. E hoje não. Hoje ela consegue ir no mercado, hoje ela consegue comer um lanche, hoje ela consegue ter uma vida normal, né? Dentro de situações do dia a dia, que ela não conseguia fazer por vergonha. E é tão interessante quando a gente fala levar uma vida normal, né? Para quem tem todos os dentes, para quem nunca sofreu a falta dos dentes, para quem não está passando por uma situação como essa que a gente está relatando aqui, falar em vida normal é uma coisa tão comum. O dia a dia. Mas quando nós recebemos os pacientes lá na clínica e essas pessoas relatam isso tudo para nós, a gente vê que não é uma vida normal. Não dá para levar uma vida normal. Imagine você numa situação onde você não consegue comer, porque quando você está comendo, a prótese pode estar machucando, a falta de dente não deixa com que você tenha uma boa mastigação, né? Não dá para tirar uma foto porque o sorriso não tá te ajudando. Você deixa de eventos sociais. Então, assim, se você que está ouvindo aí, se você que está nos vendo, se você passa por uma situação como essa, ou se você conhece alguém, e mesmo que você não conheça, é importante começar a observar em casa. Observe o comportamento das pessoas. Observe o pai, observe a mãe. Eu falo por mim, gente, porque o meu pai, infelizmente, não está mais aqui e eu conto essa história para todo mundo. O meu pai, nas fotos, ele não sorria e eu não conseguia entender aquilo, porque até então eu não tinha clínica odontológica. Depois que eu passei a ter uma clínica odontológica, eu passei a lidar com isso todos os dias, eu entendi por quê. Que meu pai usava uma prótese, né? Então, ele não se sentia confortável em estar sorrindo, ele não se sentia confortável em estar se alimentando em determinados lugares. Então, ele tinha uma vida restrita e eu não percebia isso. Então, eu quero dar esse recado para você que está nos ouvindo. Preste atenção em casa. Observe. Observe que isso é muito importante, porque se você não está numa situação de falta de dente, a gente não consegue enxergar isso. E se você conseguir observar isso, leva lá na Oralsim, faça isso. Dê um presente, nem que não seja para realizar o tratamento, mas pelo menos para identificar, para dar um caminho para essa pessoa, uma esperança. Porque muitas vezes a gente não consegue encontrar esse caminho. A gente precisa que outras pessoas nos ajudem e nos auxiliem a tomar a decisão. Tá? Então, observe em casa. Façam isso, gente, porque quando a gente finaliza o tratamento, que as pessoas vêm nos abraçar, vêm nos agradecer, que a pessoa não consegue nem fechar a boca, né? De tanto que sorrir. E aí você já vê que no ato ela já começa a trocar as fotos de rede social. Tem gente que relata que começa a ir mais eventos e começa a ter uma vida que, para nós, é normal, né? Mas para essas pessoas até então não era normal. Ela deixou de ser normal. Então, fiquem atentos com isso, tá bom? Doutora, como que é lidar com as pessoas que chegam lá na clínica desacreditadas? Porque muitas delas, quando nos procuram, elas não conseguem acreditar que elas vão ter um sorriso devolvido, que elas vão poder voltar a sorrir, poder se alimentar, poder ter a liberdade de ter a vida delas. Como que é lidar com isso? Hoje já virou rotina, né? Porque a grande maioria chega com esse pensamento. Por mais que o implante tenha muito tempo no mercado, né? As pessoas ainda acreditam que é um tratamento muito invasivo, que é um tratamento muito caro, que é um tratamento que não cabe para todas as pessoas. E não é assim. Hoje o implante, ele tá mais popular, né? Obviamente que você precisa confiar no lugar que você está tratando, né? Por se tornar tão popular, né, infelizmente nem todos os lugares conseguem entregar um tratamento 100%, né? Então, para quem tem esse medo de fazer o tratamento, para quem tem receio, gente, implante não é tudo isso, é extremamente tranquilo. Geralmente na avaliação eu mostro para o paciente como é que é feito, né, a cirurgia, eu explico as técnicas, mas vamos falar assim que 99% dos casos dos pacientes que a gente atende relatam que é muito mais tranquilo colocar um implante do que extrair um dente. Então, relatam um pós-operatório mais tranquilo, uma cirurgia mais tranquila,
Porque, assim, hoje, tudo que a gente puder fazer de menos invasivo é feito. Muitos casos de implante, quando a estrutura óssea do paciente permite, são realizados até sem o próprio corte, né? Você só coloca o implante, não precisa fazer ponto, não precisa cortar, né? Em casos específicos onde a estrutura permite. Só que hoje, com o avanço da odontologia, com o avanço das técnicas cirúrgicas, é muito mais tranquilo, né? Nem se compara antigamente. Muito, muito mais tranquilo. Agora, quando a gente fala de implante dentário, a gente também traz várias preocupações, né, das pessoas. Porque são vários pontos. Por exemplo, implante dentário é para todo mundo? É para todo mundo, né? Em alguns casos específicos, o paciente ele precisa regularizar alguns problemas de saúde, né, para poder realizar. Mas é para todo mundo. Eu tô nessa área de implante, né, como especialista tem 8 anos, mas que eu atuo em consultório, né? Meu irmão, ele é dentista, né, 10 anos a mais do que eu, então que eu já tô aí em consultório odontológico nessa parte de implante tem um tempo bem bom. Eu tive 2 casos de paciente que não puderam realizar implante por falta de osso. Então, até na própria avaliação é muito comum aparecer paciente e falar: ah, mas eu passei por avaliação e falaram que eu não tenho osso. A gente pede o raio-x, tem baita de um ossão lá lindo, maravilhoso. E consegue realizar o tratamento. E consegue realizar o tratamento. Então, assim, a queixa principal dos pacientes, o medo principal é o quê? Ah, eu tenho diabetes. Eu posso realizar o implante? Se tiver compensado, pode. Ah, eu sou hipertenso, tive algum problema cardíaco, uso marca-passo, enfim. Eu falo que cada área tem que atuar na sua área. Eu não sou cardiologista, então por isso a gente trabalha em conjunto com os médicos especialistas para poder realizar um tratamento odontológico de excelência, onde a gente não coloca o paciente em risco. Então, tudo que o paciente tem de dúvida, tudo que o paciente tiver de comorbidade, em conjunto com o médico especialista, com certeza é possível realizar o implante, de forma tranquila. E uma das coisas que a gente fala muito na clínica é o seguinte, pessoal, o implante dentário, ele um outro recurso para quem perdeu o dente, né? Então, ele seria um segundo recurso. E também o último, né? Porque depois do implante dentário, existe alguma coisa Não. que Fixo, substitua não. o dente? Fixo não tem mais. Então, quando você for tomar a decisão de escolher um lugar para fazer os seus implantes dentários, é muito importante que você escolha um lugar que tenha o compromisso de fazer o melhor. Por quê? Porque menos que o melhor, você não vai ter tudo aquilo que você merece e você pode ter muito problema depois, né? Então, isso a gente sempre deixa muito claro. Porque o que acontece? Hoje em dia, tem muita gente dizendo que faz implante. Isso é importante deixar claro para vocês. Só que tem muita gente que não está preparado para entregar o melhor. Seja por N condições, ou seja por questões de qualidade, seja por capacitação mesmo, enfim, uma série de coisas. A lógica é que aqui nós não estamos para fazer o julgamento de ninguém, mas o que é muito importante, cuidado, porque esse é o último recurso. E né? é o sonho, né, do paciente. Você tem que pensar que quem tá procurando para realizar o implante é porque perdeu um dente. Ninguém quer tirar um dente à toa, né? Então, o paciente ele já sofreu um trauma no passado. Agora que precisa resolver isso, tem que ser de uma forma tranquila, né? Sim, com certeza. Então, tem que ter todos os cuidados. Então, doutora, por exemplo, eu tenho um problema de diabetes. Eu consigo realizar meu tratamento? Porque a gente está falando que é para todo mundo. Sim, mas você sim. também falou de alguns cuidados. Como é que eu sei se eu tenho diabetes, eu posso fazer o implante ou não? Todos os casos de cirurgia, né, mesmo que não seja específico para implante, mas tudo que envolve cirurgia, nós sempre pedimos exames complementares, né? Um deles é o exame de sangue que vai apontar essa questão da diabetes. Então, a gente tem um limite onde a gente pode operar o paciente, né, com alteração ali da glicemia, vamos falar assim, de uma forma segura, né? O ideal é que esteja ali sempre dentro do normal. Mas caso esteja com uma alteração baixa, a gente consegue operar sem esse acompanhamento, né, de um endocrinologista. Agora, caso o paciente ele tenha uma alteração ali glicêmica alta, geralmente a gente encaminha uma carta médica para o paciente, onde ele vai passar
né, com o especialista, e o especialista ou ele vai mudar a questão de medicamento, ou ele vai entrar com um medicamento específico, né, para poder baixar ali, para poder realizar a cirurgia. Então, assim, por diabetes, até hoje eu não tive nenhum caso, porque a gente não conseguiu operar por conta de diabetes. Bem tranquilo. Tá. Quais são as outras preocupações que eu devo ter, por exemplo? Eu tenho insuficiência cardíaca. Toda comorbidade que você tiver, desde a parte de alteração glicêmica até a parte cardiológica, qualquer tipo de comorbidade, a gente sempre faz um acompanhamento com o especialista na área. Então, o paciente, ele relata, tive um infarto ano passado, eu uso marca-passo, já fiz a troca do marca-passo, né? Uso anticoagulante, né? Medicamento para afinar o sangue. Então, tudo que o paciente ele relata pra gente, né? A gente acaba fazendo um acompanhamento com o próprio médico especialista para poder, né, fazer esse acompanhamento, a hora que tiver tudo bonitinho, operar. Então, é um trabalho em conjunto, né? Dentista e cardiologista, dentista e endócrino, né? Dentista e neuro. Então, tudo que o paciente ele vem medicado, né? Principalmente essa parte de medicamentos que afinam o sangue, né? Os anticoagulantes. Nós, dentistas, não podemos fazer a suspensão desse medicamento sem autorização médica, né? Porque não é da nossa área, não foi a gente que medicou, não é uma prescrição nossa. Então, qualquer tipo de postura que a gente tenha com o paciente, sempre tem esse acompanhamento médico. Para fazer uma coisa com segurança, né? Com certeza. Então, pessoal, vocês estão ouvindo aí, tem alguma comorbidade, tem medo, está preocupado em realizar o seu tratamento com implantes dentários, não se preocupe com isso, porque lá na Oral Sim a gente vai fazer todo o encaminhamento, nós vamos pedir todo o acompanhamento médico, você vai fazer o procedimento com total segurança, tá? E tem muita gente que tem medo do dentista. Não tenha medo, né? Porque ali nós estamos preparados para receber vocês. Bem legal que você pontuou de medo, porque assim, tem pacientes que têm síndrome do pânico, né? E foge um pouquinho do medo, né? Um medo muito mais potencializado, vamos dizer, né? Que foge do controle do paciente. Então, hoje a gente trabalha com a técnica que é a sedação consciente, né? Que é onde vem um médico, né? Um médico anestesista na clínica, e ele faz a sedação. Então, não é, por exemplo, uma anestesia geral. É uma sedação consciente. O que é isso? É um medicamento que ele aplica, né, na veia e o paciente simplesmente dorme. Dorme mesmo, assim, não lembra de nada. Então, toda a parte de anestesia, toda a parte de tratamento odontológico cirúrgico, o paciente ele não vai lembrar. Por quê? Porque ele simplesmente dorme. Então, acabou a cirurgia, eles entram com outro medicamento que faz o paciente acordar e tá tudo bem. Então, assim, para quem tem fobia, para quem tem esse medo, né, a sedação, ela é uma alternativa muito boa. Por quê? Porque o paciente não vai ver nada, simplesmente nada. Começa e termina a cirurgia, ele vai estar num soninho profundo. Bom, pessoal, se está gostando do conteúdo, eu quero dar dica para vocês aqui. Sigam nas redes sociais, a gente vai continuar postando, depois nós vamos ter parte desse conteúdo, nós vamos fazer os cortes, nós vamos colocar na nossa rede social, lá no nosso Instagram, no Meio Dia em Ponto. Nós vamos colocar no nosso Facebook também. Nós temos TikTok. E se você quiser assistir na íntegra esse conteúdo, por algum motivo você não conseguiu acompanhar o conteúdo todo, mas você se interessou, nós vamos ter também o nosso canal no YouTube, lá que é o Meio Dia em Ponto. Então, não perca a oportunidade de estar nos seguindo. E toda semana, toda quinta-feira, como o nome já diz, Meio Dia em Ponto, nós estaremos aqui por 1 hora, fazendo um bate-papo, trazendo assuntos extremamente interessantes, assuntos atuais. Vamos trazer profissionais de várias áreas aqui para que a gente possa, então, bater esse papo na hora do almoço aí com vocês, tá bom? Bom, pessoal, também quero falar aqui da Divi Propaganda. Já percebeu como que algumas marcas grudam na nossa cabeça? Isso é comunicação bem feita. E quem entende disso é a Divi Propaganda. Agência parceira de grandes marcas na região, com planejamento, criatividade e um time de ponta. Eles fazem a sua empresa se destacar. Divi, sua marca em boas mãos. Então, pesquisem lá, Divi Propaganda, vai estar aparecendo na nossa tela aí também, para que vocês possam, então, conhecer a Divi. Você que está precisando dar um upgrade aí, está querendo vender mais, está querendo aumentar a sua receita aí dos seus negócios, procure a Divi Propaganda, que eu tenho certeza que o Sérgio vai nos ajudar lá.
Gente, sobre a DIV, fica uma dica. Para quem tem vergonha, eles conseguem desenrolar 100%, viu? É isso aí, é experiência própria. Eles são nossos parceiros. A Estúdio Vilano que faz nossos vídeos lá também, que é um grupo de empresas, tá? O Sérgio, que é nosso amigo, ele é um grande empreendedor. E ele tem a Div Propaganda, tem Estúdio Vilano, tem mais uma série de outras empresas ali. E eu tenho certeza que você precisando de vídeo, essa parte de propaganda, logomarca, enfim, ele vai fazer isso muito bem feito para vocês, tá bom? Bom, quero também falar da Oralsim, né? A gente está falando Oralsim, mas eu quero também deixar registrado aqui. A Oralsim Porto Ferreira, onde seu sorriso é levado a sério. Somos uma referência em implantes dentários e os nossos tratamentos devolvem qualidade de vida com tecnologia. E o que é mais importante, gente, carinho e muita experiência. Agende agora mesmo a sua consulta de avaliação e descubra como vai ser cuidado do seu sorriso. Gente, é mais fácil do que vocês imaginam. Vocês estão aí preocupados de como vocês vão fazer para fazer o tratamento de vocês e pode ter certeza. Vão passar com a doutora Camila, minha esposa, ela vai fazer a avaliação, depois a parte de negociação é comigo e eu tenho certeza que eu vou fazer de tudo para você vir tratar com a gente, tá bom? Então vamos lá, doutora. Maravilha, falamos do Estúdio Vilano, falamos da Div Propaganda, do Taste Gourmet. Se você ainda não almoçou, vai lá no Taste Gourmet. Eles servem lá até, acho que 3 horas da tarde. Depois eu vou perguntar isso para o meu amigo Fábio lá também, para a gente confirmar o horário com eles. Mas eles estarão aqui com a gente aí durante um bom período, né? Incentivando o nosso programa. Vamos lá. Doutora, o que você diria para as pessoas que estão adiando o seu tratamento, que dizem que estão sem tempo, que dizem que têm medo, que estão sem dinheiro, enfim. A gente sempre gosta de ficar arrumando alguma desculpa aí para jogar para frente, principalmente a questão, né, do tratamento odontológico. Então, o que você pode dizer para essas pessoas? Vocês conseguem notar que o tempo parece que ele está passando muito mais rápido que o normal? Né, é assim, parece que ontem foi Natal, né, a gente já está em final de março, já está entrando abril, gente, já tem ovo de Páscoa no mercado, ontem era Natal, né, então assim, tá muito rápido, o tempo tá passando muito rápido. Então, para você que está adiando, né, eu sei que não é de hoje que você está adiando, né, essa consulta. E o tempo vai continuar passando rápido. Então, procura a clínica, vamos fazer uma consulta de avaliação, toda essa parte de planejamento. Eu falo assim que é uma consulta sem compromisso, porque às vezes o paciente ele pensa assim, eu não vou tratar agora, vou tratar daqui a 1 ano. Mas às vezes você está com um problema tão pequenininho que hoje é fácil de resolver. Daqui a 1 ano ele vai virar um problema maior, né? Em todos os sentidos. Então, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, porque o amanhã tá chegando muito rápido. Tá, e como passa rápido. Tá muito. É muito rápido. Paulo, temos pergunta? Tem sim, ó. Participação. A Janinha lá do Pascoal Salzano, ela sempre participa, viu? Ó, que legal. Ela tá mandando um abraço aqui para todos nós. Um abraço para você aqui, também. Ela pergunta, eu não gosto da agulhada. Eu acho que é anestesia. E ela fala também daquele aparelho que faz barulho. Jesus Cristo. Giane, não é só você, não. Nem nós que estamos lá, nós gostamos, viu? Eu vou contar um segredo para você. Nós também não gostamos. Na verdade, assim, a questão da agulhada, hoje em dia a gente tem um anestésico tópico, né? Que é como se fosse uma pomadinha que a gente passa antes de fazer anestesia. Mas essa questão de dor na anestesia, ela tá muito relacionada à técnica. Óbvio que vai ter aquela picadinha, né? Nada assim absurdo, mas tem a picadinha assim, mas tá muito relacionada à técnica, né? A temperatura do anestésico, a velocidade que você faz a anestesia, né? Então, tudo isso tá interligado, né? A questão do barulhinho, olha, a gente precisa desenvolver um que não tenha barulhinho, porque daí todo mundo vai gostar. Mas hoje em dia, até os equipamentos, eles estão menos barulhentos do que antigamente. Antigamente, realmente, era bem Hoje desconfortável. Hoje está mais tranquilo. Como que é o nome dela? Giane. 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 A gente chama de Janinha. Janinha, obrigado pela sua participação, tá? Muito importante que vocês participem mesmo, tragam as suas dúvidas aqui. Então, quem estiver nos assistindo aí, se quiser mandar pergunta, não precisa ficar com vergonha não, tá? Se não quiser que a gente fale o nome também, se sentir mais acolhido, a gente não fala o nome e pega a sua pergunta. Mas o que é muito importante reforçar aqui também, na Oralsim, o que nós fizemos para que
as pessoas tenham mais habilidade em cada área. Então, lá na Oralsim, nós temos um especialista para cada área. Por exemplo, a doutora Camila é especialista em implante e prótese, né? Já há muito tempo aí trabalhando com isso. Ela que faz os primeiros diagnósticos e distribui para o nosso time, tá? Além dela, nós temos o Dr. Neto, que ele é especialista em implante. Então, ele só faz implante. Gente, olha o volume de implantes que o Dr. Neto faz em média por ano. Mais ou menos uns 5.000 implantes. Então, imagine que quando você fizer a sua cirurgia para colocação de implantes, você vai estar na mão de um excelente profissional, de alguém que só faz isso, né? Nós entendemos que um profissional que ele faz só um determinado tipo de trabalho, ele é muito mais qualificado do que alguém que acaba fazendo tudo, né? Porque a gente chama de ter mais mão, né? Então, isso que é bacana. Outra coisa, nós temos a doutora Nadiele, que também é protesista, atende todos os dias. Imagina que passe mais de 2.000 casos para ela por ano. Então, tem muita experiência. Nós temos a doutora Natália, que é especialista em ortodontia, especialista em endo. Então, faz um trabalho impecável. Então, no nosso time lá, a gente escolhe exatamente isso, tá? Vamos lá. A Janinha mandou mais alguma coisa ali. Você consegue ler para mim? Eu tenho poucos dentes, tenho um pouco só na frente. Atrás ranquei tudo. Tava ficando mole. Foi depois dos 40 anos. Deus, tá difícil até para mastigar. Nesse caso, o que a gente sempre observa? Como é que tá a saúde desses dentes da frente? O meu lema sempre é manter dente, né? Desde que estejam saudáveis. Então, nesse caso, se esses dentes da frente, eles ainda estão bons, né, no raio-x não der nenhum problema ósseo, a gente mantém, né, esses dentes da frente e repõe só os de trás. Agora, se tiver algum problema nesses dentes da frente, aí a gente pensa num tratamento mais total, né? Que isso aí, assim, tô te convidando para ir lá fazer uma consulta de avaliação, a gente já tenta resolver teu caso também. Olha só, ela tá dizendo ali que ela tem medo, né? Já sou mole, ó. Imagina colocar esses implantes na boca aí, esse negócio de parafuso. Mas é assim, ó. Pense que o parafuso ele é muito pequenininho, é tudo muito delicado. Tudo que a gente vai trabalhar nessa parte de bucal, ele é sempre em proporções muito menores, né? Então, por conta disso, você pode ficar mais tranquila, e como a doutora já deu bastante segurança. Você vai sentir o mínimo de dor possível, em muitos casos não sente dor nenhuma, nem mesmo a questão da agulhada. Eu falo porque muitos pacientes relatam isso que você está dizendo para nós aqui, e depois eu pergunto, e aí, como foi a cirurgia e tal? E a maioria deles diz que não sentiu nada, que não sentiu nem a agulha. Então, eu acho que para isso você pode ficar bem tranquila, tá? E quando a gente fala do implante, do parafusinho, ele é a única forma hoje de você ter os dentes fixos novamente. Então, tem a liberdade de poder comer o que você quiser. Por exemplo, se você for fazer algum tipo de exame, você não vai precisar tirar a prótese. Que é um desconforto muito grande, né? Tem prótese. Exatamente. Tem que tirar. As pessoas ficam bem acanhadas, digamos assim, né? Quando precisa tirar prótese. Eu já tive relato de vários pacientes que perderam a prótese, por exemplo. Muito em hospital, né? Perde no hospital. Muito. Tem até um caso que pode ser até engraçado, mas não é, né? Mas de pessoas que perderam na praia, e aí pega no final de ano. Onde é que essa pessoa vai procurar um apoio? Então, assim, muitas vezes acaba estragando até as férias, né? Então, a segurança de ter os implantes... Até o fato da prótese cair, né? Quebrar quebrar. Aí a pessoa vai tentar remendar isso aí, vai colocar, sei lá, algum tipo de cola... Super bonder. Tem gente que... Já apareceu gente que cola ferro em cima, assim, esquenta e vai colocando ferrinho em cima para tentar segurar. Imagina, isso vai machucar a boca, vai prejudicar tudo. Então, realmente, assim, os implantes dentários é um caminho bem interessante. E eu vi uma foto sua aqui, viu, Jane? Você vai ficar bem bonitona no dia que você fizer o sorriso, hein? Ó, procura a Oralsim lá que nós vamos bater um papo contigo, tá? Então, vamos lá. Doutora, então, falando aí de adiar o tempo, então não dá para adiar, porque realmente o tempo está passando muito rápido. Né? Quando a gente vê, já chegou dezembro, agora já é Páscoa, passou o Carnaval, daqui a pouco é Páscoa, e assim vem as festas do meio do ano, e para quem gosta, por exemplo, de comer milho, né? Se usa uma prótese já fica mais difícil, gosta de comer pipoca já tem dificuldade, né? A maçã do amor já não dá mais para comer por conta da prótese, então a gente realmente consegue transformar as vidas. Doutora, você acredita que a família tem influência grande assim?
sobre as pessoas que deixam de fazer o tratamento odontológico? Bastante. Ou que bastante. chegam a ter um problema de saúde bucal mais grave, digamos assim? Eu falo que é um equilíbrio, né? Isso aí, assim, falando do dia a dia. Tem muitos casos que, né, o marido, a esposa, super apoia, né, o parceiro em realizar o tratamento. Acho que por empatia, né? Por se colocar num lugar, né? Ela tá sofrendo, ele tá sofrendo. Mas tem alguns casos que a gente nota que, às vezes, o companheiro tem os dentes, né? E a esposa não, ou vice-versa, e não tem essa parceria. Essa preocupação, Por né? quê? Porque a pessoa não sabe como é não ter dente, né? Como é difícil você ficar restrito de alimentação básica, né? Então, assim, eu acredito que sim, a família ela interfere bastante, tanto positivamente quanto negativamente, né? Sabe que você me trouxe uma lembrança bem recente, assim, de um casal que foi na clínica e normalmente a esposa leva. Então, vocês que são esposas aí, que estão ouvindo, né, o nosso bate-papo aqui, leve seus maridos. Porque normalmente o homem, ele sempre deixa para depois, o homem, ele prioriza bastante a família. Mas ultimamente tem vários maridos levando as esposas Levando a esposa, também, é viu? verdade. Mas na sua grande maioria também é a mulher que acaba agendando para o marido ali e tudo mais. E porque muitas vezes ele deixou realmente de ter esse cuidado. Então é muito importante que você leve a sua esposa, leve seu marido, né, para buscar esse tratamento, porque muda até o relacionamento. A gente tem relatos de pessoas que melhoraram o relacionamento, que tudo fica mais interessante, né? Querem sair mais. Gente, é até estranho falar isso, mas tem gente que deixa de beijar na boca por conta dos E dentes. é bem comum, viu, gente? Né? Muito comum. Então, quer dizer, poxa vida. Muito, muito comum. Né? Mais uma vez, coisas do dia a dia. Coisas né? do dia a dia, que todo casal, né, tem ali, enfim. Outras pessoas, por exemplo, ficam solteiras ou seja por uma separação, ou seja por uma morte e tal. E aí, depois desse tempo, só que vão começar a pensar em se preocupar, né, de estar consertando seus dentes. Porque se vê numa situação onde talvez vai querer encontrar uma nova pessoa, né, enfim. Mas não deixe passar o tempo. Procure quanto antes, que isso é muito importante para esse tratamento. Doutora, conta um pouquinho para os nossos ouvintes aí, quais são os tratamentos que a Oral Sim oferece. Hoje nós trabalhamos com toda a parte de cirurgias, né? Desde implantes, extrações de siso, tratamentos com enxertos, né? Implantes unitários, né? Que são para pacientes que perderam 1, 2 dentes, ou implantes da arcada total, né? Que é a boca inteira. Nós trabalhamos com toda a parte de reabilitação. O que é isso? Toda a parte de prótese. Dentadura, ponte móvel, prótese sobre dentes, né? O famoso pivô, né? O paciente que perdeu a parte de fora ali do dente, mas ainda tem a estrutura da raiz. Então, toda a parte de prótese no geral. Facetas, lentes de contato, toda a parte de prótese nós trabalhamos. E na parte de clínico geral, nós trabalhamos com toda a parte de tratamentos de canal, tá? E toda a parte de restauração, clareamento, limpeza, então toda essa parte de clínico geral. Só falando um pouquinho assim sobre os tratamentos, uma coisa que muita gente tem dúvida, né? O clareamento não funciona? Isso é mito ou é uma verdade? Tem gente que fala assim, o clareamento não funciona. E outra coisa também que é importante deixar claro é que muita gente confunde a limpeza com o clareamento, né? Exatamente. Limpeza, a gente vai usar um ultrassom, que é uma máquina que ela vibra e joga água para tirar toda aquela sujeirinha, né? O tártaro, que é aquela pedra que acaba formando no dente. Diferente do clareamento, né? Em casos de paciente fumante ou paciente que tem muita pedra de tártaro, quando realiza a limpeza, ele vai notar essa diferença de cor. Por quê? Porque tirou sujeirinha, né? Agora, quando a gente fala de clareamento, o clareamento ele é para clarear estrutura de dente. Sobre a questão do clareamento ter efeito ou não. Isso aí eu sempre explico na avaliação, que é o teu corpo quem vai dizer, né? Tem pacientes que o dente ele clareia muito, absurdamente. A gente faz o clareamento, ele fica parecendo porcelana. E tem dentes que ele clareia, mas não é aquele clareamento que dá aquela diferença absurda, né? Sempre vai ter uma diferença. Nunca ele vai manter exatamente da mesma cor. Mas é o teu dente quem vai dar essa limitação do quanto ele vai conseguir clarear. Então, eu já tive casos de pacientes que... e se eu fizer mais uma sessão, eu quero fazer mais uma vez. Gente, não. Né? A gente tem uma quantidade X de sessões que a gente vai realizar. E mais que isso, se alguém te vender algo a mais,
prometendo que vai clarear, não vai, porque o nosso organismo ele tem a limitação. O dente ele vai clarear até onde ele conseguir. Mais que isso, por mais que você aumente sessões, aumente porcentagem do gel, não vai acontecer. Acho que a gente pode dar o nosso exemplo, né? Quando a gente vai fazer o clareamento que a gente faz em conjunto, o meu fica um pouco tom Muito mais claro. mais. O teu ele já chega em tom de porcelana. O meu ele fica clarinho, mas o teu ele fica 2 tons abaixo do meu. E você vê... O mesmo gel, a mesma técnica. Fazendo todo o mesmo mesmo procedimento. tudo. Então, é difícil, né? Muita gente cria uma expectativa. Olha só que dúvida interessante. Lente de contato, eu achei que era só para os olhos. Não, gente. Pra boca também, viu? E fica lindo, maravilhoso. Eu falo que é o tratamento dos artistas, né? Você que tem dente que você não gosta do formato, da cor, esse é o tipo de tratamento indicado, né? Com as lentes, a gente consegue alterar tanto formato quanto cor. Então, sorrisão lá do Gustavo Lima. Eu acho que hoje em dia é difícil quem não... Dos artistas ali, que não acho fazem que lente, né? 99% dos artistas, né? Quando você vê também, muitas vezes, eu me lembro que eu estava assistindo uma vez esse pessoal que vai emergindo no sertanejo, né? E normalmente uma das primeiras coisas que eles fazem é pegar e levar numa clínica odontológica para poder fazer os dentes. E daí depois vai comprar um carro importado. Então primeiro sempre vem a parte do dente para depois acontecer isso. Mas legal, doutora. Qual que é a sua mensagem aí que você deixaria para quem nos está ouvindo, que a gente já está chegando no final? Hoje, na verdade, vai ser um convite, né? Eu quero convidar você que precisa realizar o tratamento odontológico, você que tem dúvida, ou você que está tudo ok, mas quer fazer uma consulta para ter certeza que está tudo certinho, uma consulta para manutenção, vou te convidar a comparecer na Oralci Implantes, me procurar, doutora Camila, para a gente realizar uma consulta e iniciar aí seu tratamento, realizar seu sonho e melhorar tudo. Mastigação, estética, qualidade de vida, gente, para as coisas do dia a dia a gente conseguir realizar 100%. Maravilha. Então, para você que está ouvindo, está querendo saber, onde é que fica a Oralcim? A Oralcim está na rua Dona Balbina, 646. Uma referência ali que a gente sempre dá. Tem o Vila Rica na esquina de cima, um pouquinho para baixo do Vila Rica, perto da Nato Farma, eu fazendo propaganda para outros lugares, né? Ivar Motos, depois eu vou passar lá. Já que vai fazer propaganda, fala do Paulo Ótica, que é parceiro nosso. Paulo Ótica aí, quase tá vendo? de frente. Praticamente de frente do Paulo Ótica. Isso aí, um abraço lá pro Paulo também. Então, a gente está na rua Dona Balbina, 646, bem no centro de Porto Ferreira. Para você que é de outras cidades, a gente atende toda a região, tá? Vem gente de Descalvado, Tambaú, Santa Rita, Palmeira. Então, para quem vem de fora, é bem facinho de chegar. A Rua Dona Balbina é a rua principal do comércio da cidade, tá? Então, você vai subir a Dona Balbina antes do semáforo, mais ou menos uma quadra e meia antes do semáforo. Você vai olhar à sua direita, vai estar o Oralcim ali. E o nosso telefone é o 19 3585 0800. E o nosso WhatsApp, tá? É o 19 9704 7061. Vamos repetir aí para o pessoal anotar? Então, ó, de novo, tá? O telefone 35850800, se você quiser ligar. E também o nosso WhatsApp, 19 99704 7061, tá? A Rose vai atender vocês lá e vai encontrar o melhor horário para que você possa passar com a doutora Camila. Bom, gente, quero agradecer novamente aqui os nossos apoiadores. Quero agradecer aqui ao Taste Gourmet, tá? Então, para você que ainda não almoçou, convido você até o Taste Gourmet. Daqui a pouco eu vou passar lá também. Vou comer, vou dar um abraço no meu amigo Fábio. Gente, comida de qualidade. Tem uma variedade muito grande de comida e preço super justo, tá? Um preço super justo. Então, se você quer comer bem, pagando pouco, é lá no Taste Gourmet que você vai encontrar. Bom, vamos falar também das empresas do meu amigo Sérgio, Estúdio Vilano. Gente, vocês querem gravar, vocês querem colocar suas marcas nas redes sociais, vocês querem ter vídeos profissionais, querem gravar propaganda bacana, querem perder o medo de falar, né, doutor? De gravar, que foi isso que aconteceu com a Camila aqui, com a doutora Camila. Gente, eles conseguem fazer isso. Foi uma virada de chave tão incrível, porque a Camila realmente tinha muita dificuldade com isso e ela conseguiu. Bastante. Então, ó, Estúdio Vilano. Pesquisem aí nas redes que vocês vão encontrar. E também a Div Propaganda, que faz parte do grupo de empresas. Gente, quer dar um upgrade na sua marca, tá com dificuldade de vender, tá com dificuldade que as pessoas grudem a sua marca na cabeça. Então, não se esqueça, procure lá o Sérgio, que ele vai resolver isso para vocês, tá bom? Bom, gente, então...
Eu quero agradecer vocês, a audiência de vocês até hoje. Anotem, toda quinta-feira, meio-dia em ponto, comigo, o William Malaco. Eu estarei aqui trazendo novidades, trazendo inspirações, conversando com muita gente bacana. Vamos trazer atualidades. Participe das redes sociais, joguem os assuntos que vocês gostariam de estar vendo aqui, de quem vocês gostariam que a gente também estivesse entrevistando, né? Um assunto atual. Então, nós vamos trazer muita gente bacana. Então, toda quinta-feira, na hora do almoço, eu estarei aí com você na sua casa, tá? Assim encerramos, então, o nosso primeiro episódio do Meio-Dia em Ponto, com o coração cheio de gratidão e o sorriso mais consciente do que nunca. Falamos sobre saúde, autoestima, cuidados e também sobre propósito. Espero que o nosso bate-papo com a doutora Camila Faustino tenha tocado você de alguma forma, tá? Na próxima semana, então, tem mais. Novos convidados, novas histórias, novas inspirações. Segue a gente nas redes sociais. Pesquisem lá, @meio-dia em ponto. Vocês vão ver lá nas nossas redes sociais. Então, nós temos o Instagram, nós temos o Facebook, nós temos o TikTok. E se você quiser também assistir o episódio inteiro, por um acaso você não conseguiu assistir desde o início, nós estaremos lá no YouTube também, no @meio-dia em ponto, tá bom? Então, compartilha com quem você gosta, compartilha com os amigos, compartilha com a família, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar desse nosso bate-papo, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui. E eu sou o William Malaco e semana que vem, meio-dia em ponto, a gente se encontra aqui novamente.